Olá, meu querido irmão, minha querida irmã e amigos que nos acompanham no estudo do livro do Apocalipse. Hoje, para mim, um dia muito especial. Nós vamos estar fazendo um estudo que eu amo fazer, amo estudar esse assunto. E permitam-me dizer que é um assunto que diz respeito diretamente à nossa doutrina, a doutrina adventista do sétimo dia, porque faz parte do surgimento da igreja. O estudo é o estudo de número 18, 2300 anos, que diz respeito à profecia de Daniel, capítulo 8, verso 14. Mas permitam-me um comentário pessoal, um comentário nosso, antes de darmos início ao que está escrito, né, ao que nós vamos acompanhar aqui lendo e lendo também as passagens bíblicas, mas assim, essa é a maior profecia da Bíblia, tá? Para você ter ideia, uma profecia que diz que o seu período de duração seria de 2300 anos. É claro que se a gente se aprofundar um pouco mais, há uma profecia maior que foi proclamada pela voz do próprio Deus, lá no Gênesis capítulo 3, verso 15, e essa profecia ela compreende toda a batalha da humanidade até a vitória em Cristo na sua segunda volta, apesar de serem apenas 2 versículos ou 3, mas ali está contido algo muito grandioso. Mas em termos de profecias vindas dos profetas, assim com datas históricas, períodos, história da humanidade, envolvimento humano, né? Domínio do mal sobre a mente de pessoas que se deixaram levar por interesses de Satanás, a profecia de Daniel 8,14 é a maior profecia da Bíblia. Né? Ela fala desde a queda até a restauração de Jerusalém, no caso como Nova Jerusalém, mas principalmente ela quem nos aponta e nos mostra a queda do cristianismo na mão do poder humano, quando os governantes passam então a controlar toda a situação religiosa, né? E esse período obscuro da história da humanidade, onde o homem usurpa o lugar de Deus e se coloca como o orientador de toda a humanidade, então faz com que haja um período de levante, que é o surgimento do protestantismo, né? Que a gente hoje entende como meio evangélico, né? Que é a pregação do evangelho, mas isso tudo apontado através do livro de Daniel, lá no período de Daniel em Babilônia, né? Pouco depois da estátua aí de ouro de Nabucodonosor, também vem as questões mais à frente dos animais que representariam os reinos, e então vem a profecia de 2300 anos que nos dizem a história desde esse período de Nabucodonosor até o ano de 1844, onde um acontecimento grandioso faria com que houvesse um reavivamento. Já havia um reavivamento em períodos anteriores, mas o grande momento para esse reavivamento está justamente em 1844, onde é conhecido também como o ano da grande decepção, né? 22 de outubro de 1844, a gente encontra aí a grande decepção também. Então, é um assunto muito interessante porque tem tudo a ver, queiram ou não, até os próprios evangélicos queiram ou não entender que isso faz parte da sua história, isso faz parte da sua história, né? Porque é o grande levante da humanidade, onde a Bíblia, então, que estava no deserto por 1260 anos, vestida de pano de saco, sendo perseguida e maltratada, então ela agora retoma a sua posição de origem
como nós já vimos no próprio livro do Apocalipse, ela então sobe aos céus, as duas testemunhas, né? Que é o Antigo e o Novo Testamento. Então, esse período é um grande marco para a história da humanidade. A gente precisa entender. Tem tudo a ver com o santuário na terra, o santuário celestial, toda essa representação. Então, é a base também da crença adventista do sétimo dia. E a gente vê que dentro desse assunto encontra-se tudo aquilo que a gente não consegue entender, de Adão e Eva até a libertação do povo no Egito. Assim que o povo é liberto, todo o cerimonial instituído, ele representa exatamente tudo aquilo que Deus havia lidado com o homem diretamente, de Adão e Eva até o cativeiro no Egito, com todos os seus servos que cumpriam a sua vontade, né? Então, nós vamos aí, então, dar início a esse estudo, né? Os 2.300 anos de Daniel 8:14. 2.300 anos. Certas datas marcam a história de uma pessoa, outras marcam a história de toda a humanidade. Você sabe o que aconteceu em 11 de setembro de 2001? Dependendo da idade que tem hoje, você se lembra do ataque terrorista que destruiu 2 torres gêmeas do World Trade Center em Nova York. E o que aconteceu em 9 de novembro de 1989? Se forçar um pouquinho a memória, talvez recorde que neste dia aconteceu a queda do Muro de Berlim, evento que marcou o fim dos regimes autoritários nos países da Europa Oriental. Esses eventos foram significativos, memoráveis, justamente por sua casualidade. Poucos especialistas suspeitavam com alguma antecipação que talvez pudesse acontecer. A maioria das pessoas não esperava que a direção da história fosse alterada por fatos tão dramáticos. Agora imagine uma dessas datas marcantes se ela tivesse sido prevista com exatidão e com bastante antecipação. Não só o evento, mas também o dia específico em que ocorreria. Imagine uma predição feita séculos antes. Nesta lição, você descobrirá que o acontecimento universal ocorrido em 22 de outubro de 1844 foi previsto milênios antes, com implicações que afetam a sua vida hoje, como a gente havia comentado. A que juízo o primeiro anjo está se referindo em Apocalipse 14, verso 7? Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Então, Apocalipse 14, verso 7 está se referindo ao juízo investigativo pré-advento, ao juízo do milênio ou ao juízo executivo final. Apocalipse 14, verso 7, ele está se referindo a essa primeira situação, ao juízo investigativo pré-advento, que quer dizer o juízo que ocorre antes de Jesus retornar pela segunda vez. A primeira mensagem angélica anuncia a chegada da hora do juízo, como nós podemos ver em João 4, 21 a 23, João 25, 25 e 28 e Apocalipse 14, 15. Vamos dar uma olhadinha nesses 3 versos? João 4, 21 a 24. Disse-lhes Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem este monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Jesus está aqui no encontro com a mulher no poço de Jacó, e aí então ela questiona onde é certo adorar, se em Jerusalém ou se no monte da cidade lá de Samaria, né? Então,
continuando no verso 2. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, dizendo que a descendência de Jesus, da promessa do cumprimento de Deus, viria dos judeus, e isso era de conhecimento de todo. Agora ele continua, porém, vem a hora e já chegou, porque era Jesus quem estava falando com ela, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui Jesus está conversando com a mulher. O que ocorre é que Jesus era a promessa da salvação. Então quem estava com ela, na verdade, era a própria pessoa em quem se cumpriria essa promessa, essa mudança. E a profecia de 2300 anos também fala sobre esse período da vida de Jesus. João 5, 25 e 28. Em verdade, vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Quer dizer, estamos mortos para a vida e receberemos vida em Cristo Jesus se ouvirmos a sua mensagem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Agora Jesus está falando da sua segunda vinda, onde até os mortos receberão vida. Então, recebemos vida enquanto estamos ainda vivos é uma coisa, mas uma maravilha maior ainda aconteceria, que seria a ressurreição dos mortos. Né? Apocalipse fala muito sobre isso, né? Sim, tem mais um para a gente ler aqui. Apocalipse 14, verso 15. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Ou seja, o juízo encerrou-se no céu. Jesus acabou de cumprir a sua missão no santuário celestial, né? Agora no Santíssimo, após esse período de 1844, e ele termina esse trabalho de julgamento. Quando ele termina, o anjo sai gritando em grande voz: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar. Quer dizer, chegou a hora da colheita, está tudo pronto, a seara está pronta, já amadureceu. Os salvos estão marcados, os que aceitaram Jesus estão prontos para viver com ele. E Jesus, então, é quem é o grande executor desse trabalho, né? Trata-se do juízo investigativo, que acontece antes da segunda vinda de Cristo, conforme o capítulo 8 de Daniel. Esse momento chega após uma sequência de poderes terrenos terem oprimido o povo de Deus e atacado a sua palavra. Vejam bem, não é oprimido uma igreja, mas oprimido o povo de Deus e atacado a sua palavra. Atacar a palavra de Deus também é querer interpretá-la de maneira que me convém. Então, como nós temos visto nas redes sociais no momento, né? Agora está esfriando um pouquinho o assunto, mas fazer a vontade de Deus, na verdade, é desagradar o homem, né? E apesar de toda essa opressão que a palavra de Deus sofreu, agora chegou a hora, então, de nós nos encontrarmos com a verdade. Vamos ao nosso momento onde nós vemos aí a figura, né, da justiça da palavra de Deus. Vamos ver o que essa figurinha tem para nós hoje. A justiça de Deus representada no tabernáculo. Olha, então, aqui toda a área foi aberta, né? Você está vendo aí, nós já estudamos, já fizemos esse estudo do tabernáculo. As cortinas foram recolhidas, o véu do templo se rasga. Lembra o véu aqui, ó?
esse véu aqui que divide. E vamos dizer, até 1844 Jesus estava nesse primeiro compartimento no santuário celestial, e agora em 1844 ele adentra para a área do Santíssimo, na presença de Deus e junto da Arca da Aliança. Lembrando que na Arca da Aliança, João viu o quê? A Arca da Aliança lá no Santo dos Santos. E na Arca da Aliança estão o cajado de Arão, que floresceu, e as tábuas dos 10 mandamentos. Então esse é o espaço, ele é aberto, e Jesus agora adentra e passa a fazer o papel de sumo sacerdote. Por isso essa doutrina ela é muito importante para nós como adventistas, porque nós entendemos que tudo isso representava o trabalho de Jesus, tanto aqui na terra, né? Sendo o cordeiro até o momento da sua morte, ele foi o cordeiro. E assim que ele ressuscita e retorna para o céu, ele passa a ser o nosso sacerdote, e depois ele é eleito então o nosso sumo sacerdote. Como diz o livro de Daniel, são até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário então será purificado. Purificado por quê? Porque Jesus vai adentrar no Santo dos Santos, né, com autoridade de sumo sacerdote. O que representa o carneiro na visão do profeta Daniel? Daniel 8, de 1 a 14. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidade de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que, diante do rio, estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram altos, mas um mais alto que o outro. E o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Então essa é a visão de Daniel, né? Ele estava lá na província, em Suzã, província de Elão, junto ao rio Ulai. Ele vê então um carneiro, esse carneiro tem 2 chifres, sendo que cada um de um tamanho. Então em profecia esses chifres representam poderes, então haviam 2 poderes, né? Um mais forte que o outro, e esse carneiro ele dava investidas para o norte e para o sul. E nenhum dos animais que se encontravam no seu caminho podiam resistir. Quer dizer, esses animais representavam outros poderes. Então quer dizer que esse carneiro ele iria subjugar esses outros animais, que representam também reinados, reis, né? e povos. Então havia um poder aqui que seria dominante. Vamos ver o que o nosso comentário aqui nos diz. O profeta vê um confronto entre 2 animais que faziam parte do ritual do dia da expiação no santuário terrestre. Um carneiro e um bode. Não estou aqui me lembrando de ter lido a palavra bode aqui junto do carneiro. Me ajuda aí, Daniel 8, de 1 a 14. Né? De diante estava um carneiro, qual tinha 2 chifres bem altos, e do outro o mais alto subiu por último. O carneiro dava amarradas para o ocidente, para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir. Fala sobre vários animais, mas não sobre o bode em si. Ok. Tá? Mas os 2 animais eles faziam parte do ritual do santuário. Por isso que eu me referi e falei que essa profecia é ligada diretamente ao santuário, né? Tanto terrestre como celestial, porque é uma transição. Né? Após a morte de Jesus e a ascensão aos céus, há uma transição. O santuário terrestre deixa de ter o seu valor e passa-se então a resolver o problema do pecado no santuário celestial. Tá?
Então, o carneiro e um bode. O carneiro de 2 chifres representa o Império Medo-Persa. Quer dizer, então, a Média e a Pérsia, né, que passam a conquistar e dominar aquele território, que seria o território de Israel. Tá? Então, após a conquista de Babilônia. Depois que Babilônia foi conquistada pelos Medo-Persas, eles passam então a controlar toda aquela região ali. Né? O que representa o bode visto por Daniel em visão? Daniel 8, verso 5. Agora sim a gente vai falar sobre o bode. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente para toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Vamos ver o nosso comentário aqui na pergunta. O bode representa os reis da Grécia. Né? O Império Medo-Persa dominou a grande parte do mundo antigo, até 331 a.C., e foi derrotado por Alexandre o Grande, rei macedônio, que comandava a Grécia. Lembra lá no início, quando eu fiz um comentário pessoal, que eu falei assim, vou fazer um comentário antes da gente dar introdução no estudo? Era exatamente sobre isso aqui que eu estava falando. Tá vendo? Tem aqui, nós temos o Império Babilônico, que cai para o Império Medo-Persa. Depois esse Império Medo-Persa, ele cai para Alexandre o Grande. Então, aqueles animais ali e a estátua de Daniel 2, eles representam esses reinados. Mas há sempre um remanescente de algum desses poderes, né? Porque havia o costume de se preservar também os sábios dos reinos, e então você vai passando um pouco de uma cultura para outra e vai dominando. Então aqui a gente está vendo uma sucessão de reinos que ocorrem, né, reinados que ocorrem, tudo preparando para se chegar a um ponto comum na história. Lembra que a profecia sobre a primeira vinda de Jesus, ela falava que o Messias viria na plenitude dos tempos. Então, se a gente for ver a plenitude dos tempos, Roma foi o estado ou o país ou o império romano, foi o maior império da história da humanidade com relação à cultura, né, ao conhecimento, ao poder da força militar, né, representado pelo exército romano, o conhecimento através de todo o conhecimento adquirido pela Grécia, né? Os gregos tinham muito conhecimento, tanto que Paulo também tinha muito conhecimento por conta de ser um cidadão que estudava muito isso, né? E você vê que os reis da Grécia, né? O bode representa os reis da Grécia. Então, todo esse conhecimento vai sendo juntado até formar um país, uma nação, um império que seria o Império Romano, que a gente vai ver mais à frente. Então, vamos ao 4 aqui. O bode com um chifre ataca o carneiro e quebra seus 2 chifres. Em seguida, o chifre notável é quebrado, e em seu lugar surge 4 chifres. E o que isso significa? Daniel 8, de verso 5 ao verso 8. Estando eu observando, e eis um bode e vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. A palavra hebraica para chifre também significa força ou poder.
pois no mundo natural os chifres são usados como armas mortais. O fato de o bode ter um chifre notável entre os olhos indica sua superioridade física, assim como sua fúria. O chifre notável significa o primeiro rei. Daniel 8:21, né? Tá lá, Alexandre o Grande, que liderou o exército grego nas vitórias espetaculares contra os persas, em 3 batalhas, a última delas em 331 a.C. Tragicamente, cumprindo Daniel 8, verso 8, Alexandre morreu pouco depois de suas conquistas, em 323 a.C. E 4 de seus generais dividiram os territórios conquistados em 4 partes. Cassandro ficou com a Macedônia e a Caia. Lisímaco ficou com Trácia e a Ásia Menor. Seleuco com a Síria e a Mesopotâmia, Pérsia e Índia. E Ptolomeu ficou com o Egito. Então aqui a gente vê o chifre notável que quebrou, e ele então se dividiu em 4 chifres menores, né? Então, mais uma vez, a gente vê aqui o chifre representando os poderes, né, políticos ou impérios da época, né? Os generais, então, aqui de Alexandre assumem e dividem e assumem essa parte aqui da antiga Europa ali, da Ásia, né? Então, isso aqui a gente vê também acontecer no futuro, com a queda de Roma. Roma também é dividida, né, em 10 reinos, que são 10 chifres lá no Apocalipse, depois ficam 3, porque ficam 7, porque 3 são eliminados, e a gente já viu isso aqui acontecer em outros momentos. Então, essa profecia de Daniel aqui que a gente está lendo, 2.300 tardes e manhãs, ela vai acontecendo ao longo de toda a história, né? Até chegarmos em 1844. E vemos os acontecimentos, né? Outras pequenas profecias dentro dela. O que representa o chifre pequeno que surge no relato profético de Daniel 8, verso 9 a 12? Vamos lá, Daniel 8, verso 9 a 12. De um dos chifres saiu um chifre pequeno. Então haviam 4 chifres, tá? 4 reinos. De um deles saiu um chifre pequeno que se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deixado abaixo. O exército lhe foi entregue, como o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Então aqui ele foi contra, né, os exércitos celestiais, que aqui as estrelas representam os anjos, né? Então ele foi contra o céu, tirou também o sacrifício diário do santuário, né, que foi deitado abaixo, e lhe foi entregue como sacrifício por causa das transgressões. Então houve transgressões por parte do povo de Israel, e aí esse povo então foi entregue nas mãos desse outro poder que prosperou perante esse povo. Vamos ver o comentário, que o comentário vai dar para nós aqui uma ideia melhor, e depois a gente responde então essa questão aqui. O chifre pequeno surge de um dos 4 ventos do céu, que significam as 4 direções ou pontos cardeais. Portanto, o chifre pequeno surge do ocidente e se lança em direção ao sul, que seria o Egito, e ao oriente, que seria a Ásia. E a terra gloriosa, que seria a terra santa, a terra de Israel, aquela parte ali onde foi Abraão adquiriu, né? E depois no futuro o povo, Moisés guiou o povo de Deus até aquela região que seria a Terra Santa. Esse poder representa uma potência política e religiosa,
que seria Roma, tanto em sua fase pagã quanto a fase papal. Que Roma, quando surge, ela surge como pagã. Depois a igreja de Deus, a igreja apostólica, ela também surge dentro de Roma, né? Porque os hebreus viviam lá, os discípulos também. E a igreja fundada por Cristo, ela nasce dentro de Roma, que futuramente assume esse poder, né? Tem o poder papal, é eleito um representante da igreja, e tem o Papa também como um poder dentro dessa mesma área, né? Então, as nações do chifre representam uma extensão política e militar e assumem uma dimensão religiosa também. Só que contra o santuário de Deus e a própria verdade. Então, começam a ditar as regras, mais regras dos homens, né? Colocando uma maneira de tirar vantagem sobre até a própria crença, né? Não é difícil a gente imaginar isso, não estou aqui falando de A e B, nem de um determinado líder. É muito fácil nós vermos isso acontecer. Quantas igrejas aí, já comentei isso até antes, né? A gente até se torna repetitivo. Mas quantos líderes religiosos tentam tirar proveito, né, da fé? Então foi o que aconteceu na época, a união da igreja com o Estado, e o Estado se tornou mais forte, a igreja também se tornou mais forte, mas com interesses humanos, né? Marque verdadeiro ou falso nos dizeres aí. Como o chifre pequeno cresce em direção ao sul, ao oriente e para a terra gloriosa que é Israel, ele só pode vir de uma direção, da Europa, né? Isso aí está certo ou está errado, né? Ele está certo que foi de onde veio o poder que vem de cima, né? Que vem de Roma ali, daquela região toda. Ele representa as forças blasfemas dos persas? Não, né? Não é a blasfêmia dos persas, ele representa exatamente o poder romano. Esse chifre pequeno é o mesmo poder que blasfemo, identificado em Daniel 7, 8, 25. Vamos dar uma olhada no que Daniel 7, 8 e 25 diz. Daniel 8, Ezequiel. Daniel 7, 25. Daniel. Vamos nós aqui, estamos chegando. Daniel 7. É de 8 a 25. Verso 8 e verso 25. Então seria esse aqui. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Então, esse chifre era insolente. E o que ele fazia? Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos. Então Deus permitiria que o seu povo fosse entregue nas mãos desse poder. Por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, 1260 anos. Que é a profecia menor que se encontra dentro de Daniel, né? Então a situação ali esse chifre pequeno é o mesmo poder blasfemo identificado em Daniel 7, 8 e 25. Verdade, né? A ação desse chifre pequeno é dirigida contra o santuário celestial? Sim, porque ele ataca as leis, os princípios, né, dos céus, colocando princípios de homem em primeiro lugar. A ação desse chifre é dirigida ao santuário? Sim. O chifre pequeno não prejudica a verdade? Falso, né? Ele prejudica a verdade porque junto dele vem um engano
e mensagens que causam confusão na mente, né? Por isso o grande reavivamento da fé. O chifre pequeno surge em um dos 4 ventos do céu, que significam 4 direções ou pontos cardeais. A gente já leu isso aí, né? E estamos aqui repetindo. Então vamos finalizar aqui. Esse poder representa uma potência política e religiosa que seria Roma, tanto em sua fase pagã quanto papal. As ações do chifre representam uma expansão política e militar e assumem uma dimensão religiosa contra o santuário de Deus e a própria verdade. Até quando duraria o ataque ao santuário? Daniel 8, 13 a 14. Depois ouvi um santo que falava e disse outro santo àquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados. Quer dizer, quanto tempo vai durar? Aí ele disse então, né, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Vamos lá. Surge um poder político-religioso que faz mudanças políticos e sociais, também que são feitas aos poucos, tá? Assim como você acusa a grande mídia de moldar a nossa maneira de pensar e fazer com que nós tenhamos atitudes de acordo com a vontade delas, nesse período a grande mídia era o quê? Havia o poder militar e havia o poder da pregação do evangelho. E pela força só haviam embates. Pela pregação do evangelho haviam consensos. Então, se a gente inserir nesses consensos e difundir uma ideia, nós vamos alcançar mais sucesso, porque teremos súditos. De que adianta um rei se matar todos os seus súditos? A gente precisa mandar em alguém. A gente precisa de alguém para sugar esse algo. Levando para a esfera do grande conflito, fora da nossa esfera, se a gente colocar aí na macrovisão, né, do grande conflito, nós temos aqui a ideia de que para Satanás uma pessoa morrer salva é prejuízo. Ele quer prejudicar o reino dos céus. Ele quer entristecer a Deus. Então é mais fácil eu implantar uma ideia, ainda que seja aos poucos. Ele já fez isso desde o Éden, quando enganou Eva, e deu certo. Então, quando ele viu que o sangue derramado dos santos só fazia com que surgissem mais santos, ele começa então a implantar suas ideias erradas na mente humana daqueles que tinham interesse pelo ouro, pelo tesouro, pelas vantagens que poderia obter com o poder nas mãos, e isso também acontece no meio político hoje. E esses enganos então foram se tornando verdade. Se você repetir uma mentira 1000 vezes, ela se torna uma verdade. Uma mentira só é mentira se ela for descoberta. Porque somente o mentiroso sabe que aquilo é uma mentira. Se eu pregar uma mentira para você e você crê nela, para você ela é uma verdade. E será uma verdade até o dia em que for descoberta. Então, levando isso para o conflito entre Deus e o diabo, com interesse especial na terra, no ser humano, o que o diabo faz é tentar implantar, tentar não, ele faz isso, Deus permite que durante 1260 anos isso aconteça, que é o tempo que aqui Daniel está dizendo que duraria esse período. Então esses enganos são implantados e se tornam naturais ao ser humano. Pela repetição do erro, pela repetição do erro, pela repetição do erro, eles se tornam naturais. E você não vai acreditar. Se levou 1260 anos para que se chegasse
há um consenso de que a mentira é uma verdade, quanto tempo levaremos para tirar isso da nossa raiz educacional? Fomos moldados segundo esses princípios. Você é escravo daquilo que você aprende desde a sua infância. Nós somos escravos da mídia. E a mídia da época era a palavra de Deus. Nada viajava mais rápido no mundo do que a mensagem da Bíblia. O poder do domínio por conter a verdade. Então era preciso implantar mentiras para que se conquistasse esse domínio. Assim como hoje nas redes sociais, o que domina é a mentira, é a intriga, é a confusão. Todo mundo prefere aquilo que causa polêmica e não a verdade. Você ler um texto bíblico verdadeiro e dizer algo bonitinho, que leve para o céu, que não ofenda ninguém, que edifique o ser humano, que o aproxime de Deus, não tem graça. O que tem graça é brigar contra outros grupos. O que me traz seguidores nas redes sociais é causar polêmica. E isso é papel do diabo. Porque quanto mais polêmico, mais distante de Deus. Quando as polêmicas começavam, Jesus se retirava. Ele não se mantinha quando o assunto começava a transcender aquilo que deveria ser simples. Jesus falava palavras simples para pessoas simples entenderem. E quando os inteligentes chegavam, queriam se mostrar melhores que os outros, Jesus discretamente deixava o local. E quando se davam por conta, estavam falando sozinhos. Vai ler os evangelhos e você vai ver quantas vezes Jesus se retirou sem ninguém perceber. E a multidão, quando percebia que Jesus não estava ali, já procurava saber onde ele estava, porque tinha sede da justiça, sede da verdade. Enquanto muitos estavam ali para provar a sua posição social e de conhecimento com relação às leis judaicas, né? Então era isso que acontecia. E a gente até fugia aqui, levei o assunto para algo distante, mas que permanece dentro também do assunto, porque é exatamente isso que acontece conosco hoje. Como retomar a direção? Se na minha carne está intrínseca a verdade humana. Aí você vai entender um pouquinho o que é a marca da besta e o que é o selo de Deus. Quando você pensa por esse lado. Maneira de pensar, maneira de agir, entendimento, adoração. Quando nós assumimos uma posição que é a posição do homem, quem tem entendimento calcule o número da besta, porque seu número é 666, é número de homem. Em Babilônia tudo era número 6. O homem foi criado no 6º dia. Por isso a marca da besta tem a ver com o número 6. Pensamentos humanos, intrigas humanas, se deixar levar pelas sementes plantadas pelo diabo. Agora, pegar toda a minha vida e confrontar com a palavra de Deus e tentar moldá-la em conformidade com a vontade de Deus, não é só fazer obra. Por que eu tenho que ser caridoso, fazendo obras de caridade, mas não tenho obrigação de me esforçar em transformar minha vida em algo melhor? Fica difícil a gente entender isso. A caridade é uma obrigação daquele que é transformado por Deus. Mas ser transformado por Deus não tem nada a ver com obrigação de adquirir conhecimento para sofrer essa transformação. Quando a própria palavra diz que conhecereis a verdade vos libertará. Vamos em frente? Então, esse ataque duraria 1260 anos. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Não vamos estudar agora essa conta, tá? Mas você pode entrar na internet aí e pesquisar
né? Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, e o que isso significa. Então, seguindo o princípio de equivalência profética dia-ano de Ezequiel 4:7, Números 14:34, onde um dia equivale a um ano, o relato trata de um período de 2.300 anos. O próprio capítulo identifica isso ao dizer que os impérios envolvidos seriam Média, Pérsia, Grécia e Roma, de Daniel 8, 20, 21 e 23. A visão era para o tempo do fim e para os dias muito distantes, como diz Daniel 8, 17, 19 e 26. Terceiro, aconteceria a próxima intervenção do príncipe dos príncipes na história humana, ou seria Jesus Cristo, né? No verso 8, 25. A ação do chifre pequeno contra o santuário é evidentemente simbólica, de fato que ele não atinge o céu, mas lança por terra a verdade divina. Aí você tem que procurar saber que verdade divina é essa, né? E realiza uma obra de contrafação, ou seja, contrária ou mentirosa do ministério de Cristo no santuário celestial. Faz um trabalho oposto. Enquanto Cristo justifica, esse outro ministério que ocorre na terra é para retirar o direito de justificação. A justificação vem pela fé? Sim, mas vem pela fé na verdade, não pela fé na mentira, né? Então, Daniel 8, 13, 14, nós lemos. Depois vi outro santo que falava assim, nós lemos, né? Ezequiel 4, 7, Números 14, 34, eles fazem menção ao dia, ano, no período em que os espias foram, principalmente número 14, 34, os espias ficaram 40 dias espiando a terra. Por falta de fé do povo, Deus então converte os 40 dias. Para cada dia vocês vão ficar no deserto 1 ano. Então, nos dias proféticos, Deus converte então esse dia de 24 horas em 1 ano. Tá? Pergunta de número 7. Que iniciativa... Quando iniciaria a contagem dos 2.300 dias proféticos de Daniel 9, 24 a 27. Então, Daniel 9, 24 a 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Aqui também tem muita conta, tá? Mas a gente não vai fazer essas contas agora e a gente pode discutir isso numa outra oportunidade. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade e trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido. Aqui está falando da vinda de Jesus, que 70 semanas seriam determinadas sobre o povo e a cidade para fazer cessar a transgressão, né, do povo, então trazer luz, trazer iluminação que seria trazida pelo próprio Cristo, né, que está falando da vinda de Jesus. 70 semanas após esse período, Jesus viria. E para expiar a iniquidade, falando da morte de Jesus, né? A expiação da iniquidade aqui, feita pelo sangue do próprio Cristo. E então traria uma justiça eterna. E para selar a visão da profecia. Então, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 70 semanas e 72 semanas para as praças e as circunvalações se reedificarão. Mas isso em tempos angustiosos. Depois das 72 semanas será morto ungido. Então fala 70 semanas e depois põe mais 2 semanas aqui onde será morto ungido, falando da morte de Jesus. E já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir, né, destruirá a cidade e o santuário, aqui falando sobre o templo de Jerusalém, então seria destruído nesse período. E o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ela fará firme aliança com muitos por 1 semana.
Na metade da semana fará cessar o sacrifício. Aqui falando sobre a semana profética, a vida de Jesus em 7 anos. Né? Fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana, 3 anos e meio, Jesus então seria morto. E fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Aqui então já a profecia de Daniel dizendo o que seria encerrado seriam os trabalhos do tabernáculo, do templo. O sacrifício e a oferta de manjares cessariam. Sobre as asas da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, ou seja, depois da morte de Jesus, nós ainda sofreríamos na terra a perseguição de Satanás, até o dia em que Jesus o destruirá para sempre. Né? Até que a destruição que está determinada para ele se derrame sobre ele. Então, nós vemos aqui todo o contexto histórico. Se a gente olhar e observar bem essa profecia de 2.300 tardes e manhãs, aqui principalmente nesses versos de Daniel 9, 24, 27, está falando aqui sobre a vinda de Jesus, a morte de Cristo, apedrejamento de Estevão, a abertura da pregação do evangelho aos gentios, a perseguição de Satanás à igreja de Deus, até o retorno de Cristo, onde o próprio diabo será destruído. É isso que está falando nessa profecia 2.300 tardes e manhãs. É algo grande, é maravilhoso demais. Lá no início do estudo a gente viu sobre isso, se a gente pudesse saber. Então quer dizer, quem tem o controle do mundo, mais uma vez eu pergunto e a gente pode responder junto, quem tem o controle do mundo é Deus. Deus predisse cada coisa que aconteceria. Sabe, hoje mais cedo eu gravei um vídeo para o Quai, onde eu falava sobre as duas escolhas. Escolher servir a Deus ou fazer a minha própria vontade. Não vou nem dizer servir Satanás, fazer a minha própria vontade e colher os frutos dessa terra. Aqui estão todos os detalhes para que a gente possa saber o que escolher. E ainda mais, a própria profecia de Daniel, lá muito antes de Jesus, está dizendo que não seria fácil. Fará aliança com muitos aqui, quer dizer Jesus e os seus discípulos, seus profetas, um povo que cria. Aí aqui fala de um príncipe que há de vir para destruir a cidade e o santuário. Então o povo de Deus sofrendo perseguição. O ungido seria morto. Como é que os discípulos ficaram quando Jesus morreu? Sem direção, não sabiam o que fazer. Aquele que seria declarado o rei dos judeus agora estava morto. Não temos mais líder. Acreditamos em quê? Porque eles não haviam entendido. Até o momento em que Jesus manda que eles façam o quê? Não saiam de Jerusalém. Aguardem 10 dias. E nesses 10 dias eles conversaram e oraram e jejuaram. E o Espírito Santo foi derramado sobre eles e eles entenderam tudo. E então aqueles homens são transformados. Do primeiro encontro com Jesus, ainda vivo, mesmo andando com Cristo. Lembra de Filipe? Ou de André, se eu não me engano? Mostra-nos o Pai. Andas comigo e ainda pede para que eu te mostre o Pai. Está tanto tempo comigo e ainda não me conhece. Não sabe quem eu sou. Então eles andavam com Jesus, tinham esperança na promessa que estava descrita nos livros do Antigo Testamento, na Torá, nos profetas, mas estavam esperando um grande acontecimento terreno, quando Jesus, na verdade, estava para realizar um acontecimento sobrenatural. Algo para testemunho de todos os povos, de todas as épocas e todos os planetas e mundos e tudo que você puder imaginar que existe fora daqui.
Então essa contagem se iniciaria, é o que nós estamos procurando a resposta, né? A partir da saída do povo de Israel do Egito, não. A partir da destruição do templo de Jerusalém, também não. A partir da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Nesse relato, o anjo Gabriel vem para explicar ao profeta o significado da profecia de 2300 tardes e manhãs. Veja bem, mais um exemplo de que o dia começa à tarde e depois vem a parte da manhã, que é a parte clara. Então nós temos a parte escura e a parte clara. Por isso que os adventistas falam que o dia começa à tarde, se guarda o sábado no início da tarde de sexta-feira até o final do dia do sábado, né? Então é diferente, por isso há muita controvérsia também no entendimento da ressurreição de Cristo. Jesus ressuscitou quando? No finalzinho da tarde de sábado, que era início do domingo. Tá? Quando terminou as horas do sábado, Jesus então ressuscita. Ok? A exposição de Gabriel se inicia com a menção das 70 semanas determinadas sobre o povo judeu. Com base no princípio da interpretação profética dia a ano, esse período corresponde a 490 anos, que estão no início do período maior, que é os 2.300 anos. Né? Nós teríamos que ver aqui o diagrama. Lembra que eu mandei para algumas pessoas aí no WhatsApp a foto, né, do diagrama de 2.300 tardes e manhãs? Você pode dar uma olhada nisso lá e você vai achar essas 70 semanas separadas que vêm do batismo de Jesus para o passado, tá? Você olha no batismo de Jesus em direção ao passado e você vai achar essas 70 semanas que são determinadas, ok? Tá? Então isso para quem recebeu a fotografia do diagrama lá no WhatsApp. Tá? Se você não sabe, a gente tem um grupo de estudo, né, no WhatsApp que acompanha esse estudo aqui no YouTube, porque para a gente não mandar vídeos tão grandes, como é que mandaríamos vídeo de 1 hora, né? Então a gente faz lá no grupo de estudo e automaticamente a gente expõe o estudo em si aqui, ok? A ordem para restaurar e edificar Jerusalém dá início a essa contagem de tempo. Ela foi assinada por Artaxerxes I, tá? Como está lá em Esdras 7, de 11 a 28, você pode ler lá, em 457 a.C. De acordo com a profecia, 483 anos, ou seja, 69 semanas proféticas após o decreto, deveria aparecer o ungido, o príncipe. De fato, isso se cumpriu no outono do ano 27, quando Jesus foi batizado. Então, inicia-se o ministério, a outra semana, inicia-se no batismo de Jesus. Então ele iniciou seu ministério público. Em seu batismo no Rio Jordão, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, né? Aparecimento do ungido, como está escrito lá. E recebeu de Deus reconhecimento como o ungido, Messias em hebraico ou Cristo no grego. Tem esse significado. A proclamação de Jesus, o tempo está cumprido, refere-se ao cumprimento do aspecto tempo envolvido na profecia. Na parte das 70 semanas, ou seja, na primavera do ano 31, 3 anos e meio após o seu batismo, o Messias cumpriu o sistema de sacrifícios ao oferecer sua própria vida. Os serviços do santuário terrestre não mais eram necessários. Entende o que foi abolido aqui? No tempo indicado, na visão de Daniel, na metade da última semana profética, Cristo morreu, selando a profecia no ano 34 depois de Cristo. Então, encerrando os 490 anos, com o início da pregação cristã aos gentios, que foi ao mesmo período em que Estevão foi apedrejado, assim
1810 anos restantes da profecia nos conduzem até 22 de outubro de 1844. Se você tinha curiosidade de saber como é que os adventistas têm essa data de 1844, então lá 1490 anos antes de Cristo, mais 1810 anos, e aí a gente tem essa soma toda aqui. Aliás, eu fiz aqui até o contrário, né? Eu coloquei os 1490 anos. Tá? Então, essa profecia toda ela tem início lá no decreto para a reconstrução de Jerusalém. Então, 2300 anos de lá para cá vai dar em 1844, quando tem início a purificação do santuário celestial. Uma curiosidade: adventista nesse período, nesse período de 1844, era um termo usado para identificar aqueles que esperavam a volta de Jesus. Não era a igreja adventista do sétimo dia. A igreja ainda não existia. Tá? Depois da grande decepção, porque Jesus não voltou nas nuvens dos céus, no dia 22 de outubro de 1844, muitos seguiram o seu caminho. A senhora Ellen White era da igreja metodista, tá? Muitos dos princípios e métodos de estudo da Bíblia da igreja adventista são baseados no conhecimento dela, que é uma grande escritora, e nós a temos como profetisa, como a palavra de Deus diz que haveria profecia no final dos tempos, e nós a temos como profetisa no sentido da orientação desse reavivamento da fé e da verdade. Não como detentora da verdade, mas como orientadora para o reavivamento da fé cristã na sua plenitude, na sua verdade, na verdade bíblica. Tá? E não como uma pessoa a ser seguida. Não trocamos o Papa por Ellen White. Inclusive, o Papa poderia ser essa pessoa da orientação também pela verdade, se ele tivesse a primazia de nos orientar dentro da palavra escrita conforme o original, e não dentro daquilo que Roma acabou deixando como princípio, né? Então, todos aqueles que pregam a verdade, eu tenho visto muitos sermões de muitas denominações, né? Que pregam a verdade, estão pregando a verdade. O Espírito Santo está levantando, está fazendo a obra. Mas assim, o que eu quero deixar para você aqui, 1844, Igreja Adventista do Sétimo Dia não existia. Inclusive quem guardava o sábado eram os batistas, os sabatistas, que depois se juntaram ao grupo remanescente desses que pregaram a volta de Jesus em 1844, mas não desistiram do estudo da Bíblia, se juntaram e então foi surgindo a Igreja Adventista do Sétimo Dia, com membros de várias denominações, cada um com uma porção da verdade. Essas porções foram juntadas e foram discutidas, e esse sistema de discussão se tornou tão válido que ele persiste até hoje, com a igreja estudando a cada 5 anos os assuntos que dizem respeito às verdades, às descobertas arqueológicas e orientações para que os membros possam seguir no estudo da verdade da palavra de Deus, ok? Então existem aí, você vê muita arqueologia, muitos assuntos são trazidos, Deus vai liberando esses conhecimentos, e isso está descrito também no livro de Daniel. O que ocorreu no Templo de Jerusalém simultaneamente à morte de Cristo? Essa é fácil, né? Mateus 27, 50 e 51. Me perdoe se você não tem ainda o costume de estudar a Bíblia, não conhece, mas isso é muito difundido entre os povos. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, né? E essa é um marco histórico, porque já não existia mais diferença entre o santo e o santíssimo, né? Então estavam ali agora, ali estava tudo unido, né? Então o véu do santuário se rasga de cima a baixo, né? O véu é rasgado
o que indicou o fim do serviço simbólico do santuário terrestre. O verdadeiro cordeiro havia sido morto. Então Jesus agora estava morto, o cordeiro que morria representava Cristo, e se Jesus veio e já morreu, seu sangue foi derramado, então não havia mais necessidade de um sacrifício que apontasse para o sacrifício maior, que seria o sacrifício celestial, né? Ao mesmo tempo, o bode, lembra do bode lá no início do estudo? Ele era chamado Azazel, né, enviado ao deserto, simbolizando Satanás e sua prisão de 1000 anos na terra, quando ele não terá ninguém para tentar, ok? Então tudo isso está na Bíblia. Tá? Você pode pesquisar aí e se inteirar mais sobre esses assuntos também. O verdadeiro cordeiro havia sido morto. A ministração do santuário celestial começaria a ser realizada pelo verdadeiro sumo sacerdote, como está lá em Hebreus 1, 8, 1 e 2. Como demonstração última desse fato, Deus permitiu que o Templo de Jerusalém fosse destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo. Então o templo foi completamente destruído e cessou-se ali o sacrifício, então, porque já não havia mais o tempo para estar realizando esse trabalho. Uma vez que o templo não existia mais, a profecia que termina em 1844, evidentemente se projeta para a realidade celestial. João tem a visão lá em Apocalipse do santuário celestial, das coisas que estão nesse santuário e de um ministrador lá no santuário, né? A gente vê a figura de Jesus lá no céu, ministrando em nosso favor. Então todo aquele trabalho feito na terra pelo sumo sacerdote e tal, agora está entregue nas mãos de Jesus para que possa interceder por nós. E o trabalho do sumo sacerdote na terra também, ele era entregue nas mãos de Cristo para que Cristo ministrasse, né? O ser humano nunca teve o poder de ministrar perante Deus a salvação da humanidade. Somente Jesus pode fazer isso, né? Tá? Então, isso aí se projeta, então. É nesse ano que inicia o juízo pré-advento. Foi a grande confusão, quando Jesus iniciaria um trabalho no céu e a interpretação daquelas pessoas que estudavam a Bíblia, né, que a gente gosta de dizer que eram os adventistas e tal, e eram mesmo, porque adventista é aquele que aguarda a vinda de Cristo, né? Está aguardando segundo a vinda de Cristo. Então não deixava de ser, eram adventistas sim. Mas não era a igreja instituída como, vamos usar uma redundância, né? Uma instituição religiosa registrada e tal, né? Isso surgiria algum tempo depois, ok? A organização como Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quando as profecias de Daniel começariam a ser plenamente compreendidas, há um período também para que isso acontecesse. Então não adiantava antes desse período tentar identificar. Aí nós vamos lá no livro de Daniel, capítulo 12, verso 4, que diz assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Quer dizer, muitos vão estudar e o conhecimento aqui, o saber, o conhecimento vai se multiplicar. Então, quando é que começaria a revelação sobre a compreensão sobre essa profecia de Daniel? Depois já na época de Daniel, não. Somente no tempo do fim? Sim. Depois das 70 semanas proféticas? Ainda não, né? O entendimento real do livro de Daniel, ele começa no reavivamento que deu origem a essa data marcada para 1844. Então foi um pouco antes desse período, quando termina os 1200 anos, né, de perseguição à Bíblia, é que se inicia então esse período de conhecimento. Aqueles que insistiram, continuaram estudando, tanto que a doutrina do santuário não é aceita por muitas denominações, porque não se detiveram a estudar esse livro de Daniel. Acho que isso aqui é uma coisa para o passado, para o povo judeu, né? Mas Apocalipse é muito claro quando coloca a figura do santuário celestial e a visão da arca,
né, da aliança lá no céu, o que também demonstra a validade dos 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos estão dentro dessa arca e estão protegidos no céu, né? E o cajado de Arão que floresceu também, que se encontra lá. Então, esses utensílios, essas peças importantes do santuário, e vejam bem, o que está no santuário celestial, né, diante de Deus, diante de Cristo, são exatamente as peças que ficavam aonde somente o sumo sacerdote poderia entrar. É o que João vê lá no céu. Então são coisas que dizem respeito a Deus e não ao homem, tá? Então a Arca da Aliança era o objeto usado para transportar aquilo que pertencia a Deus, a sua lei, né? E como um símbolo do não abandono, da ligação com o homem, o cajado de Arão florescido também, demonstrando ali a concessão da vida para nós, né? Um galho que não teria como sobreviver, mas está lá florescido. Então, pertence a Deus. A lei de Deus pertence a Ele, né? Vamos continuar, senão a gente não encerra, porque esse assunto é muito bom. Quando as profecias de Daniel começariam a ser plenamente compreendidas, a gente acabou de ver, né? A história registra um despertamento em várias partes do mundo para o estudo das profecias de Daniel e Apocalipse. Hoje, atualmente, eu tenho visto muitas igrejas estudando Apocalipse. Eu espero que o Espírito Santo esteja orientando e as pessoas estejam aceitando, né? E não aterrorizando. Apocalipse é um livro de amor, Apocalipse é um livro de misericórdia, é um livro de presença de Deus na vida do ser humano. Durante o fim do século XVIII, início do século XIX, durante o fim do século XVIII e início do século XIX, desses estudos surgiu a crença de que próximo a 1844 Cristo voltaria à Terra. Destacou-se o movimento milerita, iniciado pelo pregador batista Guilherme Miller. Olha como tem várias denominações envolvidas nesse assunto. Seu ímpeto foi frustrado por aquilo que a história cristã denomina de o grande desapontamento, né? Já falei sobre isso aqui também. O fato mais surpreendente nesse assunto é descobrir que há uma profecia no Apocalipse na qual se revela que Deus conduziu os mileritas ao desapontamento com um propósito muito especial. Olha que interessante. Então, tudo foi conduzido por Deus, até o desapontamento foi conduzido por Deus. Não posso dizer que Deus quis que o homem se desapontasse com isso, mas houve uma condução divina a isso. Como se fosse o peneiramento, né? Já ouviu falar no peneiramento? Separar o joio do trigo, né? Essas coisas. É como se fosse, então, esse momento de... prefiro usar a peneira, né? Porque o destino do que está na peneira também fica com aquele que tem a peneira na mão. E já o joio vai ser... A Bíblia diz que vai ser lançado no fogo. Então, vamos dizer assim... Haveria um remanescente que continuaria estudando. Mas aquele que ficou na peneira, Deus sabe o que fazer com ele, né? Não vamos julgar para não sermos julgados. O que o remanescente fiel que surgiria do desapontamento de 1844 deveria fazer? Apocalipse 10, verso 11. Então me disseram, é necessário ainda que profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então precisa ser pregado esse evangelho, o evangelho do reino. Essa verdade sobre toda a questão do santuário, do sacrifício de Cristo, né, das 2.300 tardes e manhãs. Aqui está dizendo, é necessário, precisa ser feito. Né? Olha que coisa linda, é como uma palavra de amor. É necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Quanto amor envolvido. Então, é algo assim, é maravilhoso. Isso aqui não é para condenação. A palavra de Deus é para salvação. Apenas aquele que escolhe ser condenado é que será condenado. Deus é tão grandioso, tão maravilhoso, que até
a minha destruição só acontecerá se eu assim escolher, e não poderei colocar a culpa em Deus, porque Deus me deu todas as oportunidades que se fizeram necessárias para que eu tivesse um relacionamento verdadeiro com Ele. Aqueles que esperavam que a vinda de Cristo coincidiria com o fim dos 2.300 dias ou anos proféticos em 1844, que é a profecia de Daniel 8,14, passaram por um grande desapontamento. A gente não tem como a gente ter noção. Você imagina você esperando Jesus para hoje com toda essa certeza, com todos os cálculos, todos os números, tudo indica que é hoje. E você espera. E a noite cai, e o dia acaba, e Jesus não vem. Não dá para a gente dimensionar o que esse povo sofreu. São amados de Deus porque não foi fácil viver esse momento, mas esse momento precisou acontecer. Como os seguidores de Cristo inicialmente se desapontaram com sua morte, né, igual lá em Lucas 24, 15 a 21, os apóstolos se desapontaram, muitos se desligaram, foram embora, mas os 11 ficaram ali, depois, né, Judas substituiu o outro Judas e se tornaram 12 novamente. Alguns dedicados estudantes da Bíblia, dentre aquele grupo, entenderam que em 1844 teve início a obra divina do juízo investigativo, no lugar santíssimo do santuário celestial. Dessa compreensão renovada, surgiram os adventistas do sétimo dia. Aí sim, depois dessa grande decepção, a continuidade dos estudos, mantendo a metodologia que usaram ao chegar nesses cálculos, mas agora refazendo toda a história, olhando a tradução. Lembre-se que eles tinham uma tradução complicada, porque não era a Bíblia no original, no grego, no aramaico, no hebraico, eles tinham a Bíblia no latim, então dava diversas visões, aí teriam que pesquisar, palavras no original, para poder ter a certeza daquilo que estavam compreendendo. Então, eles se mantiveram no que entenderam à primeira vista. E agora, depois da decepção, tiveram que se aprofundar. Vamos descobrir onde é que nós erramos. Enquanto muitos desistem de descobrir aonde é que está o erro, alguns insistem. Aonde é que está o erro? Vamos descobrir. Vamos descobrir com profundidade. A lei de Deus foi mudada realmente ou não? Que fatos apontam para a mudança da lei? Que fatos apontam para a permanência? Por que Deus mudaria algo tão importante para ele, que diz respeito ao seu relacionamento comigo? Qual seria o interesse maior nisso tudo? Qual a semelhança que existe entre desobedecer a Deus comendo do fruto da árvore? Leia os textos iniciais, veja a metodologia usada pelo diabo para seduzir Eva. Compare com a metodologia usada para nos seduzir a permanecer no erro, dizendo que a lei de Deus foi alterada. Não culpe ninguém por isso, só há um responsável, que é o diabo, e ele vai se entender com Deus. Dessa compreensão renovada surgiram então os adventistas do sétimo dia, que atualmente pregam a mensagem bíblica em mais de 200 países, em cerca de 1.000 idiomas. Eu espero que você tenha entendido que a profecia que indica a purificação do santuário iniciou seu cumprimento em 1844. Mais precisamente no dia 22 de outubro, quando caiu o dia da expiação neste ano. Nós temos a tendência de comemorar a Páscoa aí entre março, né? Fevereiro e março. Mas esse dia da expiação, ele faz parte da Páscoa. E vejam que a Páscoa judaica, ela ocorre entre setembro e outubro. E nesse ano caiu no dia 22 de outubro, o dia da expiação.
que era um dia solene para os judeus e para Deus principalmente, onde o sacerdote, se cometesse um erro nas suas atividades desse dia, ele morreria dentro do Santíssimo. Lembra que ele entrava no Santíssimo com uma corda amarrada na cintura, um sinete amarrado na corda. Se o sino parasse de fazer barulho, era sinal que ele havia morrido. Isso acontecia em outubro. Como é que nós comemoramos Páscoa em março? Alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E isso aqui tem a ver com os princípios das profecias de Daniel. Se você estudar o mês que as coisas aconteciam no Antigo Testamento, você vai ver, está errado. Está errado. Então, coelhinho, chocolate, ovinho, é pouco. Até a data está errada, até o período está errado. Né? E que você possa se comprometer a buscar uma vida de consagração e lealdade ao Senhor, para que sua vida e a minha também, né, nós possamos receber a coroa da vida eterna. E mais uma vez, não confie nas minhas palavras. Estude a palavra de Deus e peça orientação do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, que o Pai Celestial nos encaminhe a cada instante. Que tudo seja conduzido pelo poder do Espírito Santo. E que ele possa ter estado conosco desde o início, porque eu fiz um comentário inicial e acabei não orando com você no início. Mas agora então eu peço a Deus, o Pai, que possa nos perdoar essa falha, mas que não tenha nos deixado sem a sua presença durante esse estudo. E que nós possamos sentir o desejo de buscar cada vez mais a verdade. E que Ele nos aponte o caminho sempre, sempre. E que nos dê um coração bondoso, compreensivo e amoroso também para com o próximo. Porque Jesus era bondade, era amor, era compreensão, era água, era pão, era vida, era luz, era o caminho. Enfim, enquanto esteve na terra, Jesus nos ensinou como devemos agir. Que nós possamos seguir os princípios de Cristo enquanto homem, para ter o direito também de ser representados por Ele, como homens que somos. Perdoa-nos as falhas e acompanha-nos na jornada, Pai. Nós pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém.